Sejam muito bem-vindos, Henrique e Igor, os meninos de Morte e Wicked. Então, pra gente começar, vamos começar começando. Então, se vocês quiserem se apresentar, vocês escolhem uma ordem de como vocês querem se apresentar aí. Falem um pouquinho mais sobre vocês. Ó, Henrique apontou que sempre é o de cima, viu? Então, esses são meus patrão. Opa lá. Bom, vou Opa, deixar. Vou, eita. Vou deixar o Igor falar um pouquinho e aí ele se apresenta um pouco, depois o Henrique e depois a gente começa um pouco o Palacast, né? Só antes de começar, os dois não são streamer, então os dois são criadores de jogos. Eles criaram o Just King, eles têm atualmente o estúdio aqui no. Posso dizer Brasil? Não sei, mas no Brasil atualmente tem um estúdio, não sei se físico, mas tudo bem. Que é do Just King, que é o Vish Game Studio. Então, só para dar uma introdução um pouquinho melhor aí sobre eles dois. Eu não sei quando foi fundado, então se vocês tiverem uma data melhor aí, vocês puderem falar, também ajuda aí a galera entender um pouquinho mais sobre o estúdio de vocês. Pode falar, Igor. Beleza. Boa noite. Eu não tô lendo o chat porque eu fico um pouquinho nervoso. Mas vamos lá, tentar dar esse contexto. A Vish, ela começou, na real, não tem nenhum ano. Foi tipo no final do ano passado. E foi justamente porque a gente lançou nosso primeiro jogo, o King, que vocês provavelmente já viram aí na assinatura do canal. E assim, a gente lançou o jogo em junho, julho, por ali. A gente abriu a empresa mais ou menos ali pouco tempo depois, 2, 3 meses depois, e desde então a gente tá aí nessa correria. Aí, assim, eu tô fazendo o jogo desde 2016, de uma maneira assim mais, dá pra dizer um pouquinho mais profissional, mas o primeiro jogo que a gente lançou assim que realmente a gente vendeu foi 2018, por aí. E agora o primeiro jogo que a gente tá lançando que tá na Steam. Que a gente se conheceu o quê? 2017, mais ou menos. Não sei, acho que De foi lá mais ou pra cá a gente menos tá isso. fazendo jogo juntos. Pera, De lá vocês pra cá a gente tá dois fazendo ou jogo. eu e você? Eu e Henrique. Ah, tá, eu me E metendo na foi mais ou menos conversa. foi mais ou Ah, menos nessa época que a gente se eu me conheceu também, metendo tipo, na também na conversa. UFBA. É. Também na UFBA. Lembrando que eu conheço Igor pessoalmente, mas não conheço o Wicked pessoalmente. Eu conheço só de morte. Eu vou parar de falar teu nome porque tô Fazer essa explorando pra ponte aí. Deus e pro mundo aí. Ah, pode falar, tá de boa, é Ah, tranquilo. o Docs tá liberado hoje. É tranquilo, é tranquilo. Mas é isso, tipo, eu acho que esse é um resumão, mais ou menos. A gente começou a fazer jogo em 2016, 2017. De lá pra cá foi bastante tempo até a gente lançar o primeiro jogo. E mais pra frente a gente explica mais coisinhas do jogo É, e dessa correria. a ideia é mais apresentar, depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa correria do jogo de Uhum. vocês aí. Beleza. Agora se apresenta, jovem. Eu sou Henrique, Wicked com o nome de Dev, né? E aí, como comigo falou, né? A gente se conheceu lá na UFBA. Eu não sei se você lembra, foi numa aula acho que era lógica. E a gente saiu no meio da aula, a gente tava filando a aula pra ficar falando de videogame. E aí começou a amizade. E aí foi Game Jam atrás de Game Jam, a gente começou a brincar de fazer videogame lá. E as coisas estavam ficando legal. O ritmo de trabalho era parecido, né? Tinha nós dois e mais um amigo. E aí foi essa jornada toda até chegar no King, que aí ficou Uhum. ver a gente a levar a fazer, né? Abrir o estúdio de verdade quando deu o sucesso do King. Inclusive, eu só queria dar um adendo aí, a camisa muito bonita do Henrique aí. No Deste Baralho que King ficou fez. top, velho, ficou top. Ficaria mais top se fosse a do Bardo. Bardo Attack Speed, melhor build. Eu queria uma Eu tô tomando dano aqui agora, a mano. carinha do King e embaixo tem escrito So Precious. Só ele olhando assim. Essa é ideal, tipo laranja assim, pô, ia ficar sensacional. Tem Só que o fazer os rosto dele. meshes. Eu Tem que sempre fazer os meshes. pergunto. Desculpa, te interrompi, mas. Tá bom. Eu sempre pergunto qual a origem do nick de vocês. Digo, ó, eu já conheço, mas se você quiser falar aí. Porque assim, pô, a gente sabe que nossos nick não tem nada a ver com o da vida real, normalmente, né? Às vezes tem um tipo aleatório que tem a ver, mas normalmente não é. Vocês querem falar a origem do nick de vocês aí antes da gente começar? Dá pra começar então. Eu acho que é até mais simples. Antes de entrar na UFBA, acho que ensino médio ainda nessa correria, tava escrevendo um livro em conjunto, tipo, com mais, acho, 4 pessoas. E aí cada um escrevia um pouquinho da história, ia desenrolando as histórias, e dentro desse livro era mais ou menos como uma campanha de D&D. Tinha vilões, tinha os heróizinhos e tal.
tinham também os deuses. E nesse mundo, tipo, cada uma pessoa estava responsável por escrever a lore de um dos deuses. E acabou que chegou nesse leak pro meu. Tipo, conversando com o pessoal, a gente conseguiu chegar nesse consenso. E aí, tipo, tinha a lore específica dele lá, que eu não vou entrar em detalhes. E o livro miou na metade, mas aí eu carreguei o nick pra vida. Começava, antes era com B, era Behemoth, mas aí o Twitter me deu uma sabotada colossal, eu perdi o nick, aí eu tive que migrar e agora eu tô usando o Behemoth com D. Eu, tipo, é basicamente isso, não tem Eu muito lembro segredo. das contas com B. Tem conta ainda que se você entrar em alguns sites ainda tá, tipo, com B, porque não dava pra mudar. Meu gato. Ó, o Thor passando ali. Ele vai tentar Ó, abrir a porta, ó. Tentando abrir a porta. É Momento muito fofo. sacana, mano. Ele só Existe foi um embora. Arquidão. Pronto. É sempre assim. Ele... O meu nick foi feio, velho. Eu botava tudo Henrique WR, meti o louco na internet, foda-se. Com o nome mesmo. Só que aí a gente chegou a oportunidade, né, pô? Finalmente vai lançar o jogo. Vai ter o Discord, piriri parará. A última hora pra botar um nome de dev era agora. Aí eu botei esse Wicked aí que é parecido com o Wix, que é o sobrenome. E aí ficou. Wicked Wix. Olha aí, Saquei. olha aí. Todo nick tem sua origem, né? Tem que ter uma origem. Bom, agora que a galera já conhece vocês, a ideia mais era a gente bater um papo primeiramente sobre o Just King, né? Então, assim, tu falou mais ou menos quando é que surgiu o estúdio, mas me conta um pouquinho o processo de como foi o desenvolvimento desse jogo e, sei lá, até o momento, o que é que vocês têm ali de planejamento futuro. Dá um pouquinho de ideia aí do game, depois a gente começa a avançar um pouquinho mais aí, mas vamos focar no game agora. Você Aproveitar que a quer gente falou puxar o dele. bonde? Você quer puxar o bonde, Rick? Ou eu começo? Pode ir. Tá. O King, ele surgiu primeiramente numa Game Jam. Tipo, a maior parte dos nossos projetos a gente junta pra fazer em Game Jam. Game Jam basicamente é um evento onde as pessoas se unem num lugar, ou físico, ou online, pra fazer um jogo em cima de um tema por um período curto de tempo, tipo 2 dias ou 24 horas. E o King surgiu nesse contexto também. Era uma Game Jam grande até. E a gente acabou conversando bastante, chegou mais ou menos na ideia do que era o primeiro protótipo do jogo, tipo, ainda não tinha... Tinha algumas coisas assim que lembravam o King, mas mudou muita coisa de lá pra cá. E assim, depois que a gente começou com esse projeto da Game Jam, que foi tipo 2 dias, não deu pra montar muita coisa, a gente resolveu continuar mexendo no projeto. Então, depois disso a gente já tava com a ideia de lançar ele pra Steam. A gente tinha um interesse já de jogar o jogo na Steam para ter essa visibilidade, ver como é que funciona, porque a gente já estava fazendo o jogo antes, mas a gente nunca tinha publicado nada na Steam. E então, tipo, a gente definiu os passos do que é que a gente precisava e foi atrás. Então, no primeiro momento a gente começou fazendo esse protótipo e a gente depois pegou esse protótipo e foi desenvolvendo até a gente montar uma demo, que a gente liberou essa demo mais ou menos em abril do ano passado. Aí, depois dessa demo, a gente continuou trabalhando no jogo para montar um Early Access, um acesso antecipado, que a gente chegou a liberar em junho ou julho do ano passado. E agora a gente está nessa fase de Early Access para terminar o projeto, para fazer o launch completo, que está previsto também para o meio do ano. Então, tipo, é mais ou menos essa corrida. Tipo, o jeito que a gente trabalhou no King foi mais ou menos isso até agora. Não sei se falta mais alguma coisa, mas, tipo, tem alguma coisa assim que você acha que dá pra complementar? Alguma coisa que você ficou. Dá pra cobrir mais coisa? Não, foi bem isso mesmo. Foi da Jam, a gente queria botar um jogo na Steam. Aí fizemos a demo. A demo tava dando legal, uma resposta boa. E aí, Early Access, já que saiu legal. Inclusive, a Largou gente tudo pra streamou virar. aqui, tanto a demo quanto a Early Access, a gente streamou aqui, Foi. viu? Olha aí a moral. É, O canal aqui eita, a maior moral foi o primeiro streamer BR a streamar o jogo, hein? Olha aí. Talvez até o primeiro streamer, tipo, na Twitch mesmo. Não sei se Talvez, foi o Não, primeiro. mano, talvez. teve uns Eu lembro que teve. uns random que pegaram o jogo. Eu lembro que teve vídeo no YouTube muito cedo, mas Twitch eu lembro que demorou um pouquinho pra começar a ter vídeo no Twitch. Ele vai ficar passando aqui, vai distrair todo mundo vai ficar beijo com esse gato. Já tô Acontece. vendo. É um karma que a gente paga. Então, a gente perguntou um pouco sobre como foi ali a construção do jogo, né?
Vocês têm algum problema, assim, que vocês viram, assim, quando vocês estavam construindo? Um problema que, assim, foi bastante problemático pra se resolver? Ou Problemas contem os problemas problemáticos. no meio termo, tá ligado? Ixi, deu um monte de pepino, rapaz. Pepino é o que não Mas falta, né? fazer Não fala. jogo é só É pepino. resolver pepino. A profissão é. Tenta jogar por cima mais ou menos o que aconteceu. Não Ah, precisa eu, falar todos específicos, né? Mas aham, assim, eu algum acho que que dá tenha pra pegar ficado um geral. marcante. Eu acho que tem. Se você quiser falar Uhum. algum que tenha ficado marcante, assim, pra vocês, que foi um desafio realmente. Tem um que assim, não é pontual, mas é assim, um problema global, é tempo. Tempo pra gente foi uma coisa colossal, tipo, foi muito absurdo, porque assim, a gente começou a lançar, a montar o jogo, ele tinha uma cara, e aí a gente começou a estudar mercado pra fazer launch e tal, e ver o que é que tava grande no mercado saindo. Foi inclusive na época que Vampire Survival tava bizarro Explodindo, de né? gigante. Então a gente, pô, a gente tem que tentar montar um jogo, tipo, colocar o jogo pra sair junto com eles, pegar esse público que tá vindo e tal. E aí a gente investiu bastante tempo nisso. Só que o problema era, a gente não podia demorar demais pra lançar, senão o público já ia estar, tipo, cheio de jogo pra jogar e não ia querer mais o nosso jogo. E a gente não podia lançar, tipo, muito cedo também, sem conteúdo, porque a galera ia olhar e dizer, tipo, é mais um jogo, é igual a todos os outros. Então, tipo, essa questão de organizar o tempo, de, tipo, a gente tem que lançar um produto legal, mas a gente tem que lançar correndo, foi uma coisa que pegou muito. Tanto é que, tipo, chegou um momento que a gente tava, tipo, nossa, a gente queria trabalhar um pouco mais antes de lançar o Early Access. Mas a gente não podia porque ia sair Cult of the Lamb, que foi um jogo, assim, que, na época, antes de sair, o indie tava tremendo. Falou, tipo, cara, não dá pra lançar o jogo próximo disso. É tipo, Devolver, que é desenvolvedora gigante, e o jogo tava muito bonitinho. Então, assim, a mídia tava toda nesse jogo. Então a gente tinha que lançar antes. Aí o tempo que a gente tinha uma janela, assim, muito específica, tipo, de um mês pra lançar o jogo. E aí a gente. Eu acho que foi a maior dor de cabeça, assim, desse primeiro momento de desenvolvimento. Inclusive, saudades do Imp dando dano pra cacete, viu? Ainda tá Época quebrado. boa. Só se humildade, Não, só humildade. não. Nunca Aquilo. deixou de ser quebrado. Ele tá sempre quebrado, mano. Não, quando Esse lançou personagem tá. logo, antes do nerf, ele tava bem melhor. É só porque Aí já lembrando ali foi. do início, né? Uhum. Tem um item no jogo que ainda carrega memórias dessa época. É tipo a luva do incendiário. É batizado por causa dele no beta. Tipo, você lê o pedacinho de lore da luva, você vai ver lá, você vai ficar tipo, faz sentido. Ele destruiu tudo. Mas é isso. Eventualmente a gente tem uma balanceada e tal, mas nesse primeiro momento o tempo foi pegado. E foi uma onda muito bem surfada nessa parte, eu acho. O jogo nasceu pra ser um auto battler. Action auto battler, né? Ele puxa elementos tem outros jogos aqui no mercado, até um brasileiro que fez, um Snake RX. Ele é essa pegada do auto battler com elementos de ação, né? Que você controla as peças que atacam automaticamente. E a gente queria surfar essa onda do auto battler há bastante tempo. Tipo, a gente demorou pra começar a fazer o nosso auto battler. Eu lembro de ter visto. Foi ainda no Dota 2, o mod de Auto Chess. Assim, tipo, porra, velho. Meses antes de sair qualquer coisa relacionada ao LoL tá fazendo o Auto TFT. Chess, o TFT. E aí. Eu fiquei enchendo o saco dos meninos. Não, pode fazer, vai dar milhão isso aqui, não sei o quê. E aí. Ninguém nunca bota fé nas porra, né, velho? Tipo, é fácil falar só quando dá certo depois. Mas a gente tava de boa aí. A Opa gente resolveu aí. fazer na Jam. Mas aí a gente pegou, já tava com mais referências mais sólidas, tipo, se fosse fazer naquela época ia ser provavelmente alguma coisa mais clássica, né? Ia ser só tipo, Auto Chess não tem pra celular, vou fazer um Auto Chess pro celular, não ia ser tão legal, não ia ser. Porque uma das melhores coisas desse projeto inteiro é que a gente se diverte muito fazendo. É tipo, é um jogo que a gente quer fazer, não é um jogo que a gente tá fazendo só porque é pra fazer videogame. Mas aí, tipo, pô, ia ser muito mais clássico, porque na época não tinha ideia nenhuma, né? Então depois vieram os outros Auto Battles. Veio do LoL, veio do Dota, veio do Hearthstone, que também foi uma inspiração muito grande assim no começo. E a gente encontrou um Action Auto Battle e falou, pô, isso aqui é muito legal, cara. A gente podia fazer uma Uhum. versão diferente, fazer um outro twist na ideia. E aí, quando a gente já tava construindo tudo, aí que surgiu o Vampire Survivor atropelando tudo, tá ligado? Aquele jogo é uma monstruosidade, assim, colossal, vai ter anime agora, tá ligado? Coisa de doido. E aí a gente falou, pô, velho, dá pra gente. Tipo, o jogo tá, tipo,
bebe das mesmas fontes, sabe? Dessa coisa do automático, do RNG, controlando um pouco da run, como é que ela vai. E aí a gente ficou tipo, poxa, podia dar um. A gente tinha no começo. Era chatice minha, inclusive, eu lembro. Que era tipo, não, tem que ter pouco inimigo, porque os inimigos tem que ser significativos. Só que aí veio o Horde Mower, né? Que é o Vampire Survivor, era tipo, infinitos bonecos, vai metendo aí, filho. Vai destruindo a porra toda que é divertido ver o número subir. E aí eu dei o braço assim, tipo, não, tudo bem, aqui eu não vou discutir não, porque as vendas do boneco indo lá pra cima, não. A gente pode brincar um pouquinho, né? A gente testou pra ver, né? Porque também não é só pra dar mais venda, a gente botou no jogo pra ver como é que ficava, ficou muito melhor. E aí. A gente vai ganhando sempre esse desenvolvimento, né? Testa as coisas. Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas não dão certo, mas tem que testar. Sim, total, total. Inclusive, antes de entrar aqui a gente já tava fazendo exatamente isso. Tipo, a gente abriu um beta tem, acho que algumas semanas. Aí agora a gente pegou essa versão do beta e já tá fazendo umas mudanças, tipo, colossais. Tipo, umas mudanças bem absurdas. Tipo, pessoal, vocês vão ter uma surpresa aí, tipo, quem estiver jogando. Eu não joguei do beta, eu assumo. Não joguei ainda não, tem que jogar. Você vai ter um Vai choque ver, quando chegar. Chamaram de Just King 2 já, eu vi no Eita. Discord. O que é que torna o Just King único, no quesito de qual a diferença dele por demais, né? E como ele se destaca se você compara ele a outros jogos do mercado, como por exemplo, tu falou ali o Vampire Survival, que vocês pegaram a onda e surfaram, né? Uhum. Assim, eu acho que uma das coisas assim que pega muito no jogo, tipo, na ideia do jogo é justamente a gente ter essa quebra de expectativa, que é tipo, é um auto-battle, então você espera que o jogo seja jogado automaticamente, mas ao mesmo tempo é action. Você tem que mover os personagens no auto-battle, e tipo, isso faz toda a diferença quando você tá jogando. Eu acho que isso aqui é um dos maiores diferenciais que a gente tem. Por mais que tenha alguns jogos que tenham alguma coisa parecida, a gente conseguiu pegar esse gênero e deixar tipo, muito gritante. Porque não é só controlar, tipo, pra mover os personagens pra eles não tomarem dano dos inimigos. Tem a mecânica de girar ao redor do rei também. E isso faz bastante diferença. Eu acho que eu nunca vi isso em nenhum outro jogo, assim. Trouxeram algumas referências depois que o jogo já tava um pouco maior, tipo, depois que a gente já tinha lançado. Mas, tipo, ainda assim, tipo, as mesmas referências que o pessoal trouxe ainda era uma coisa assim. Era outro tipo de jogo. Era outro tipo de mecânica. Então, assim, e sobre essa coisa do conceito, a gente tinha essa ideia, tipo, de auto-battler com action, mas a gente também colocou os elementos de roguelike, que foram algumas das referências que a gente bebeu do Vampire Survival, por exemplo. Mas a gente também teve referência de muitos outros jogos. Tipo, a gente tem Slay the Spire, que é, tipo, é gritante. Nosso mapa é, tipo, você olha o mapa e fala, já sei de onde os caras viram, uma coisa assim. As interações que a gente tinha, que foi uma ideia que saiu orgânica, a gente falou, vamos fazer umas historinhas e, tipo, a depender dos personagens que você tem, muda a história. E aí, tipo, alguns meses depois, saiu, tipo, Darkest Dungeon 2, fazendo exatamente o que a gente falou, só que, tipo, mas a gente fez de melhor. outro jeito. Melhor. Eu não ia dizer isso, mas a gente fez diferente, na verdade, a gente queria fazer, tipo, mais coisa, mas É questão, trabalho. tipo, que 2 pessoas só pra montar esse tipo de coisa é meio absurdo. Eu esqueci de tem outras referências também. Tá, mas eu vou só fazer a pergunta, depois tu pode seguir o fluxo. À Esqueci vontade. de perguntar, o Vixe Game Studio é composto só por vocês dois? Eu esqueci de fazer essa pergunta no início. Só tem vocês dois. No momento, nós dois, e tem o Taj dando uma moral com os sons, e o Vess, que é o nosso mod no Discord. E além desse pessoal que tá ajudando a gente, tipo, o Discord e o Taj fazendo as músicas, a gente tem também a comunidade no Localizer, que é uma plataforma pra galera ajudar na tradução do jogo. Então, assim, a gente tava fazendo o jogo todo em inglês, e eu lembro que essa crítica foi uma crítica até tua também. Que é, tipo, como é que os dev é brasileiro e o jogo não tá em português ainda? É só um Então, if, assim, pô. If português, tudo português, tá ligado? Replace EN/US pra PT/BR. Basicamente isso aí, pô. Eu devia ter te enchido o saco pra você criar uma IA pra ajustar isso pra gente. Teria saído mais rápido, com certeza. Com certeza. Não, pô, pior que eu tô zoando. Eu lembro de uma vez que eu tava construindo um deploy de um modelo, só que eu tinha que fazer, tipo, como se fosse
como se fosse web, né? E aí ele tinha eram Aham. duas partes do modelo, então tipo botar uma aba e outra. Aí literalmente eu fui se aba 1, aí o código deu um Ctrl C, botei else aba 2. E aí eu mudei o código. Nossa, Funcionou. quem dera fosse assim, mano. A gente já teve tanta dor de cabeça com essa tradução que você não tem ideia. Até hoje a gente tá tendo problema pra traduzir as coisas, pra Primeira organizar dica arquivo. para game devs aí que querem entrar na área, a localização vem no começo, viu, galera? Por favor. Nossa, Depois vai pra poupar refazer tanta dor de tudo, cabeça. vem. Vai Ah, poupar tanta dor de cabeça. E joystick também, por eu favor. achei também. A gente tá devendo isso até hoje, saca? Mas tamo fazendo, a gente tá fazendo. Só vai demorar mais um pouquinho.